Fala galera, muito bem-vindos a mais um Insights aqui no Layer Lemonade. O assunto de hoje é monitores e como a gente pode escolher o modelo certo para trabalhar com Motion Design. O assunto de hoje foi sugerido pelo Pedro Adams e ele fez o seguinte comentário. Talvez um tema interessante para o Insight seja falar sobre monitores. Por exemplo, falar de monitores 4K e o uso de 2 monitores e até a escolha de uma TV 4K para trabalhar com Motion. Bom, Pedro, valeu pelo comentário. Vamos falar sobre isso aqui então. A primeira coisa que a gente pode falar sobre esse assunto é como escolher um bom monitor para trabalhar. A partir disso, eu escolhi 4 tópicos que para mim são importantes que a gente observe para escolher um bom monitor. O primeiro tópico é você saber qual software que você mais usa na sua pipeline. No meu caso, é o After Effects. A partir disso, você observa como a interface do software que você mais usa se comporta. Ela é vertical ou ela é horizontal? Geralmente, interfaces horizontais são interfaces de softwares de edição ou pós-produção avançada. Já no caso do After Effects, que é basicamente um software de motion hoje em dia, ele tem uma interface mais vertical. E isso é muito importante porque dependendo do modelo do monitor que você pega e da proporção dele, não vai fazer diferença nenhuma para você trabalhar no After Effects. Então vamos dizer que o software que você mais usa é o After Effects e que você precisa de um monitor então que tem resolução mais vertical do que horizontal. Agora o segundo tópico é que você tem que dar preferências para monitores LED com tecnologia IPS. Resumidamente, isso quer dizer que o monitor tem apenas um contraste mais alto. Depois disso, a gente tem que olhar, obviamente, o próximo tópico, que é preço. Ou seja, qual que é o seu orçamento? Quanto que você pode gastar em um monitor nesse momento? Se você pode gastar muito, então você tem muitas opções por aí. Se você pode gastar pouco, vai ter que pesquisar um pouco mais. E o último tópico dessa parte é você observar se o seu hardware vai suportar o monitor que você quer usar. Porque às vezes um monitor pode pedir um certo tipo de placa de vídeo, um certo tipo de entrada, e você não tem isso no seu PC no momento. Isso é muito importante principalmente para quem usa iMac, porque o iMac geralmente não tem placa de vídeo boa e ele pode sofrer um pouco se você pegar um monitor com resolução alta. Na verdade, talvez ele nem consiga se conectar com aquele monitor. Então beleza, então esses são os 4 tópicos que eu indicaria que você prestasse atenção na hora de comprar um monitor. Você tem aí, observar a interface do software que você mais usa, se ela é vertical ou horizontal, dar preferência para monitores LED IPS, observar o orçamento que você tem para ver quanto que você pode investir nesse processo e por último, se o seu hardware aguenta o monitor que você está querendo. Agora vamos falar sobre os vários tipos de monitores que existem por aí e analisar os prós e os contras entre eles. Vamos começar com o basiqueira, que é você usar ou um monitor Full HD ou 2 ou 3 monitores Full HD. A vantagem mais óbvia desse setup é que o monitor Full HD é barato. Mesmo que você use um kit de 2 ou 3 monitores Full HD para trabalhar, em última análise eles podem acabar saindo mais barato do que comprar um monitor Super Wide ou um monitor 4K. Uma outra vantagem é que monitores Full HD, mesmo que você use mais de um, são compatíveis com a maioria dos PCs que existem por aí. Mesmo do PC mais baratinho ao PC mais high-end, você vai conseguir conectar 2 ou 3 monitores Full HD nele. Para quem está habituado a trabalhar com monitores Full HD há muito tempo, talvez nem perceba esse problema. Mas eu duvido que alguém que trabalha no After Effects todo santo dia num monitor Full HD não passe raiva com falta de espaço para layer. Então essa seria a primeira desvantagem, você tem pouco espaço em um monitor só. A solução seria você ter 2 ou 3. E com isso vem uma outra desvantagem, que é uma desvantagem que eu considero, eu não gosto de trabalhar com 2 ou 3 monitores, porque ficam separados, eles ficam separados na minha mesa e eu não consigo considerá-los como uma coisa só. Isso é uma coisa muito pessoal, mas me incomoda muito, esse lance de você ter uma borda entre os monitores, né? As coisas não são conectadas entre si e mesmo que você separe a interface do software um em cada monitor, não parece que você está trabalhando num monitor grandão. Então essas seriam as 2 desvantagens que eu considero. Pouco espaço para trabalhar se você tem um monitor só e essas bordas pretas, essa separação de monitores dentro da mesa. Agora vamos falar sobre os monitores Super Wide, porque há um tempo atrás todas as marcas queriam lançar um modelo diferente de Super Wide. A primeira vantagem que eu vejo no monitor Super Wide em relação ao Full HD é simplesmente porque ele tem maior resolução, então você tem mais espaço para trabalhar. A segunda vantagem, que para mim é superior ao lance de você usar 3 monitores, é porque você tem um espaço único, uma tela única que compreende toda a sua interface. Mas aí a gente tem as desvantagens desse tipo de monitor. A primeira delas é que ele geralmente favorece softwares que são horizontais e não verticais. Se você usa After Effects todo santo dia como eu, logo você vai perceber que não ganhou espaço quase nenhum verticalmente. E se a gente lembrar, o After Effects é um software vertical, então você precisa de uma resolução maior para cima e não para os lados. Então um conselho que já vai aqui é que você use esse monitor Super Wide se você editar muito no Premiere, no Final Cut ou algum outro software de edição. Mas não pense que ele vai te dar muito mais espaço para trabalhar verticalmente no After Effects. Uma outra desvantagem clara dos monitores Super Wide é que alguns modelos podem custar até mais de R$5.000. Então quando você põe na balança um monitor Super Wide versus 3 monitores Full HD, os Full HD são mais vantagem nesse ponto. Isso não quer dizer que não seja bom trabalhar com monitor Super Wide. Quando eu comecei, eu trabalhava em um iMac e eu comprei um monitor Super Wide e trabalhava com o monitor Super Wide como meu monitor principal. E eu achava na época que ele era muito melhor que o meu iMac. Agora vamos falar sobre monitores 4K. A primeira vantagem clara e óbvia é que você tem 4 vezes mais espaço para trabalhar do que em um monitor
Full HD. A outra vantagem é que ele tem mais espaço horizontal para trabalhar. Então, se você usa muito After Effects, esse é um monitor com a resolução ideal para você trabalhar. Agora, a desvantagem do monitor 4K é o preço, né? Porque dependendo do modelo, ele vai ficar mais caro do que um monitor super wide. Agora, isso não quer dizer que você não encontre monitores 4K a um preço bom por aí. O lance é que monitores 4K bons custam caro. E aí, por último, a gente pode falar sobre o uso de TVs 4K como monitores dedicados para trabalhar. E aí vai um alerta antes da gente começar a conversar sobre TVs 4K. Não são todas as TVs que podem ser usadas como monitores. Então, segura a onda aí que já já a gente vai entrar nesse tópico. Mas falando das vantagens das TVs 4K, a primeira delas, pelo menos na minha opinião, é o tamanho físico. E esse ponto, unido à segunda vantagem, faz com que as TVs 4K tenham um custo-benefício excelente quando comparados a monitores 4K. Isso porque, dependendo da marca, você vai pagar o mesmo preço por um monitor 4K de 29 polegadas ou por uma TV 4K de 42. Na minha opinião, isso faz uma puta diferença, porque com a TV de 42 polegadas na sua frente, você cobre todo o seu ângulo de visão. Aí a gente tem as desvantagens das TVs. A primeira pode ser o próprio tamanho físico dela. Tem gente que não gosta de uma tela tão grande e vai se sentir incomodado dependendo da distância que se senta de acordo com a tela. A segunda desvantagem é que para uma TV 4K funcionar perfeitamente como monitor, ela exige um certo tipo de hardware específico. Então nesse ponto eu já vou dar até umas dicas aqui para como você pode procurar TVs 4K para trabalhar. A coisa mais importante que uma TV 4K precisa ter para funcionar como monitor é que ela suporte Chroma 444 a 60 Hz. Isso possibilita que ela tenha um input lag mínimo e uma fidelidade de cor mais acurada. Outra coisa é que vocês vão precisar de uma placa de vídeo com HDMI 3.0. Placas como a GTX 980, a 1070 e a 1080 possuem essa entrada. Se você não tem essa entrada HDMI 3.0, nem adianta procurar uma TV 4K. E uma última dica que eu vou deixar aqui sobre TVs, eu vou deixar aqui embaixo um link para um site chamado RTings. Nesse site você tem acesso a uma porrada de informação importante sobre input lag, sobre Chroma 444 a 60 Hz, sobre contraste e outras coisas mais. Então você entra nesse site, procura por TVs que sejam boas para serem usadas como monitores e vê o review e a pontuação de cada um dos setups. A partir disso, você pode começar a procurar essas TVs, porque geralmente nos sites brasileiros não tem informação sobre Chroma 444 a 60 Hz. E sem isso, a TV não funciona como monitor 4K. Então esse foi um resumão sobre monitores e o uso de TVs 4K para trabalhar com motion. Eu particularmente uso uma TV 4K, eu já passei por monitor super wide, já usei monitor Full HD, e cheguei na televisão justamente porque eu comecei a me questionar porque ninguém usava isso. E vale uma nota aqui, se você trabalha com colorização, alguma coisa de VFX e tal, as TVs 4K podem não te atender. É importante que quem precise de fidelidade de cor muito aguçada, procure monitores especiais para cor. Então é isso, galera. Esse foi o Insights de hoje. Deixe nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. Não esqueçam de dar sugestões para novos insights. Acessem o blog lerlemonade.com, onde a gente produz um conteúdo diário sobre motion e animação e todo esse campo criativo. E claro, não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, dar aquele like, apertar o sininho para ser avisado quando vai sair alguma coisa nova. E eu fico por aqui.